E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuação à nossa aula. Percebam aqui que eu já estou com o datasheet do nosso resistor. Para você pegar esse datasheet, basta ir lá no site da DGK, colocar o part number do resistor que a gente vai usar e pode vir aqui já na página 9 para a gente olhar isso aqui. Percebam que esse é mais ou menos aquele resistor lá que a gente viu lá na aula, né? Então ele tem a parte metálica dele, a parte cerâmica. E aqui ele dá as dimensões e a massa do nosso resistor. Então se a gente vir aqui, ó, esse cara é o nosso, né? Se for ver o part number dele, tá certinho, CRC W0805E3. E ele aqui tem o tamanho de cada pedaço aqui, né? As dimensões de cada pedaço. Então, a gente poderia usar isso aqui para já fazer os footprints, né? Só que o que seria o problema? Se a gente fizesse um pad, que é aquela camada de condutor que a gente viu lá nos slides, e fizesse exatamente aqui, numa área assim T1W, né? Fizesse T1 de largura e W de comprimento, ficaria muito difícil para soldar. Então, o que os caras que fizeram esse datasheet fizeram? Eles já trouxeram as informações recomendadas de dimensionamento de pad. Então, percebam, então a gente tem que se prender a três dimensões aqui, né? A distância entre os pads, a largura do pad e o comprimento do pad, certo? Então a gente vai vir aqui no nosso componente, que é o 0805, né? Esse cara aqui. E dá pra ver aqui que ele tem dois tipos de pad, né? Ele recomenda dois tipos de pad. Um para wave soldering e outro para reflow soldering. Então, para dois tipos de solda. Eu indico vocês darem uma olhada nesses dois tipos de solda para entender basicamente a diferença deles. Como a gente não vai fazer essa placa, então tanto faz qual tipo de pad a gente vai escolher. Como esse cara aqui, o Reflow Soldering, ele ocupa um espaço menor, é esse cara que a gente vai usar. Então, dá pra ver aqui que ele tem o Z igual a 2.9, o comprimento dele é 1.45, né, o X, e o Y 0.95. Então, tipo, a gente vai gravar essas informações e levar lá para o Altium para fazer os footprints, beleza? Então, vamos lá. Só acrescentando que caso o fabricante não determine esses pads recomendados, você pode simplesmente dobrar ali a dimensão X, então fazer o pad um pouquinho maior na direção X. O Y você pode aumentar um pouquinho e só ajustar o Z para manter a distância correta entre os dois pads, beleza? Bem, então estamos de volta onde paramos da última aula, né? Vamos aqui na PCB Library Documents, PCB lib, ou o documento aí que você criou e você renomeou, né? Agora aqui é o ambiente que a gente criaria os nossos footprints do zero, né? Só que a gente não precisa fazer isso. O Altium ele tem uma ferramenta específica para produzir footprints que já são mais ou menos padronizados. Então a gente vai vir aqui em Tools e Footprint Wizard. Então já carregou aqui. Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar para criar o nosso footprint. Então vamos apertar Next e selecionar o componente que a gente vai criar. Então a gente pode vir aqui, ó, Resistors, e vamos mudar a unidade de medida para metric, que é o que significa mais para a gente, né? Então Next. E agora ele pergunta qual tipo de resistor que a gente vai querer usar. O True Hole, que vocês vão lembrar que é aquele que utiliza furação, ou o Surface Mount, que é de montagem de superfície, que é o que a gente vai utilizar. Então, seleciono o segundo aqui e Next. Aqui começa a gente a produzir os pads. Então a gente tem que lembrar daquelas dimensões que tem lá no documento. Só que aqui fica um pouco confuso para saber se aqui é comprimento ou aqui é largura, aqui é comprimento ou é largura. Quando vocês vão fazer quando vocês vão criar um pad, vocês têm que imaginar outro aqui exatamente aqui do lado. Então, imagina um aqui, imagina outro aqui, e o Z é essa distância aqui, beleza? Então, se vocês lembram bem, aqui
era 1.45. Eu vou botar 1.3, pode ser, em milímetros. E aqui era 0,95. Mas eu vou botar um pouquinho menor, vou botar 0,7, beleza? Então, next. E aqui tem essa distância entre os dois centros. Lá no datasheet a gente tem a informação sobre o z, né? Que é desse extremo até o outro. Aqui a gente tem do meio, então basta a gente pegar aquele z e tirar um y dele que a gente vai ter esse valor aqui, né? Então a gente tinha 2.9 menos 0,95. 0,95 a gente aproxima para 1. Então a gente vai ter 1.9 aqui. 1.9. A gente aperta Next. Aqui é as configurações daquela linha que fica por fora do pad. Lembra daquele retângulo que até no slide estava em azul? Então é isso aqui. Você não precisa mudar isso aqui agora. Next. E a gente vai mudar o nome desse footprint. A gente vai botar R de resistor 0,805, que é o empacotamento dele. Ou seja, se você tiver outros resistores que tenham esse empacotamento, mas tenham resistências diferentes, a gente pode reaproveitar esse footprint. Então, a maioria dos componentes que vocês vão ter que usar, vocês não vão ter que criar o footprint dele. Então, a gente pode reutilizar os footprints. Então, next e finish. Então, pronto, ele já gerou aqui o nosso footprint. Aqui continua aqueles comandos que a gente estava usando lá no esquemático. Então, botão direito, consegue locomover, scroll do mouse. Só que aqui a gente vai ter uma coisa a mais. A gente, como isso é algo que vai existir de fato na placa, então a gente consegue ver esse footprint em 3D. Então a gente pode vir aqui em View, 3D Layout Mode. E aqui está o nosso footprint. Se você segurar Shift e segurar o botão direito do mouse, a gente consegue rotacionar ele. Então já percebam aqui, a gente tem um outline aqui que delimita o resistor e a gente tem os pads que é feito de material condutor. Então dá para ver bem certinho, né? Então para a gente voltar, a gente pode apertar 2 no espaço vazio aí. Então usa a tecla 2. E para voltar para o modo do 3D, você pode apertar 3 aqui no espaço vazio, né? Sem ter selecionado nada, sem nenhum comando. Aperta 3, voltou. 2, voltou de volta. 3, bem de boa, né? Só que percebam aqui que a gente tem uma má utilização do espaço, né? Se vocês lembrarem bem lá do slide, a outline que ficava ao redor dos pads, ela era bem próxima aqui, né? Aquele retângulo que eu até pintei em azul depois, ela era bem próxima aos pads. O que não acontece aqui. Então a gente vai ajustar essa outline para melhorar a utilização de espaço, né? E isso acaba implicando no barateamento aí da nossa placa. Então a gente vai vir em View, trocar em unidades, porque percebam aqui que ela está em 1000. Então, trocamos, ela passou para milímetros, só que está nessa grid esquisita. Então aperta G e seleciona aqui a grid que você quiser. No caso eu vou pegar aqui 0.5, seleciona, traz para baixo, seleciona, traz para baixo, para cima no caso. Isso aqui traz para cá. E aqui percebam que a gente vai ter que mudar. Aqui ele acabou fazendo junto. Então a gente vai ter que ajeitar esse aqui, ó. Pode deletar um deles e trazer o outro aqui para cima. Tá com problema na grid, vamos mudar aqui para 0.025. Tá aí, ó, praticamente perfeito. Vou mudar de volta para 0.5. Dá para deixar assim, ó. Aqui na lateral ele ainda está usando muito espaço, então vou querer diminuir mais um pouquinho. Vamos para 0.1.
Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Percebam que quando aparece esse símbolo aqui, ó, ele divide a barra em 3. Então a gente tem que evitar esse símbolo aqui, ó. A gente quer só locomover. Então, segura ali, traz pra cá. Mesma coisa aqui. Pronto. Então, o footprint do nosso store tá pronto. Agora a gente até pode ver ele de novo lá em 3D. Então, segura Shift para rotacionar ele. Certinho, né? Aperta 2 para voltar. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as camadas. Percebam que cada um tem a sua cor aqui, né? A outline ela tem uma cor amarela. Então, se a gente vir aqui embaixo, a gente vê que a camada correspondente a ela é a top overlay. O vermelho é o condutor, então é o top layer. E ainda tem essa camada roxa, que ela é a top solder. Então são essas camadas que a gente está utilizando. Para melhor enxergar elas, a gente pode usar o Shift S, que ele vai, que apertando uma vez, ele vai limitar a nossa seleção somente ao que está em vermelho. Então o que não tiver em vermelho, ele não consegue selecionar. Clicando de novo, só vai aparecer a camada em que a gente está. Então a gente aqui está na top layer. Se a gente vir para bottom layer, no nosso caso não tem nada na bottom layer, a gente pode vir aqui na top overlay, então só aparece ela. Beleza? Para voltar, basta apertar Shift S de novo e volta tudo. No nosso treinamento, a gente vai ver basicamente apenas 5 camadas: a top layer, que é a superfície superior da placa; a bottom layer, que é a superfície inferior da placa; a multilayer, que é a camada que conecta a camada superior e inferior da placa; o top overlay, que indica as posições, os textos na camada superior e inferior da placa, que é aquela tinta isolante que a gente comentou antes; e a Mechanical 1, que auxilia no posicionamento do modelo 3D. Mechanical 1 é essa aqui, que ela vai aparecer daqui a pouquinho. A gente também pode modificar a camada de alguma parte do nosso footprint. Por exemplo, vamos dizer que eu quero modificar essa linha. Então a gente pode vir em Panels e Propriedades, que a gente vai conseguir alterar as propriedades dessa linha. No meu, a janela apareceu aqui, ó, mas a gente pode segurar e trazer ela para cá. Pronto. Então dá para ver aqui que ela está na top overlay. Dá para ver a localização dela, o centro dela, onde ela começa, onde ela termina, comprimento, largura. E aqui tem a camada em que ela está. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e mudar a camada que ela está para, sei lá, uma top layer, por exemplo. Então agora ela faz parte da parte superior da placa. Então a gente pode voltar aqui na top overlay, porque a gente quer que ela seja aquela tinta isolante que só delimita o nosso footprint. Então agora a gente vai cancelizar aquela visualização 3D que o áudio proporciona. Então a gente vai vir aqui nesse site aqui, 3D Content Central. Esse site ele disponibiliza gratuitamente vários modelos em 3D de componentes e peças que a gente provavelmente vai ter que utilizar. Então a gente vai procurar aqui um modelo 3D de um resistor para a gente adicionar lá na nossa placa. Então a gente pode vir aqui, resistor, a gente vai botar o empacotamento dele, 0.805. Então a gente tem duas opções que parecem ok. Vamos pegar essa aqui que ela parece mais cancerizada. Provavelmente você vai ter que criar uma conta nesse site para poder baixar as coisas, né? Então a gente vai vir aqui no formato e escolher .step, que é o formato que o Altium aceita. Aqui ó, .step, esse cara aqui. A versão tanto faz, pode tirar o zipado e manda baixar. Então ele já baixou aqui, então a gente pode começar a importar ele lá para o Altium. Então estamos de volta ao Altium. Vamos colocar aquele modelo 3D que a gente baixou. Pode vir aqui em Place, 3D Body. Vai lá na pasta que você baixou e seleciona ele, normalzão.
eu acho uma boa sempre colocar os modelos 3D numa pasta já dentro do projeto. E daí caso você queira passar para alguém, tipo, não vai ter problema nenhum, né? Então, percebam que o nosso modelo 3D já está aqui, né? Claramente algo está errado, né? Porque o comprimento e a largura dele não estão batendo. Mas vocês vão ver que é porque ele está de lado. Percebam aqui que a layer que ele está é a layer mecânica. Então a mecânica vai ser a layer onde vai estar o nosso modelo 3D de todos os componentes que a gente fizer. A gente pode colocar ele em qualquer lugar aqui, ó. Vamos botar aqui, pode ser. Ele vai querer botar outro, então você aperta ESC e pronto. Agora já aperta 3 no seu teclado para a gente ir para visualização 3D. Percebam aqui que ele veio de lado, ó. A gente vai querer mover ele para posicionar ele aqui em cima dos pads. Então você pode clicar com o botão direito, com o botão esquerdo em cima dele, ele vai selecionar ele e aqui vai ter as propriedades dele. Se ele tiver sem cor, ou seja, se ele tiver todo branco assim, ó, é porque essa opção aqui nas suas propriedades está ativada. Então você desativa ele e ele vai ter coloração, beleza? Você também consegue mexer na opacidade dele, caso você queira ver através dele, né? Mas aqui não tem utilização para nós, a gente vai deixar assim. Agora a gente vai posicionar ele aqui em cima. Primeiro a gente vai precisar rotacionar ele. Então a gente vai pegar no eixo X dele, vamos rotacionar 90 graus aqui para ver isso aí. 90 graus. Vamos visualizar aqui como é que ele está. Beleza. Vamos mover ele aqui na direção Y. Vamos zerar ele na direção Y. Então, opa, já está certinho. Geralmente se você zerar esses dois parâmetros aqui, ó, ele já vai para o lugar. Caso contrário, a gente vai ter que trabalhar mais um pouco nele. Então, eu acho que ele já está bem posicionado ali, ó. Mas perceba que ele está numa altura, ele está um pouquinho acima do pad. A gente vai mudar isso só para ele tá bom, tá perfeito. Então agora dá para começar a entender o quão cancerizado vai ficar essa PCB, né? O único cuidado que vocês têm que tomar nessa parte do posicionamento do modelo é que ele esteja para cima do plano do footprint, né? Não adianta botar ele embaixo, porque às vezes você está aqui e acaba rotacionando. Então, às vezes você acaba confundindo botando ele aqui ao contrário, né? Então, fica sempre prestando atenção nesses eixos aqui e bota ele sempre no eixo positivo do Z, beleza? Vou apertar o 2 para voltar e ele já está certinho no lugar que ele devia estar, beleza? Só faltou eu mostrar uma coisinha, que é aqui embaixo, ó, com a biblioteca de PCB selecionada, a gente vem aqui embaixo e a gente percebe uma aba bem parecida com a biblioteca de esquemático, né? Ele até tem um componente em default, sem informação, e aqui a gente já tem o que a gente criou. Então esse cara aqui que está sem informação, a gente pode deletar ele. E esse está o que a gente criou. Agora a gente vai fazer o footprint do nosso LED. Eu não mostrei nenhum LED para vocês, mas o footprint dele vai ser bem parecido com o footprint do resistor. Então a gente vai usar o modelo do resistor para fazer o footprint do LED. Caso a gente fosse fazer um capacitor, por exemplo, a gente poderia usar o do resistor também. Então vamos lá em Footprint Wizard. Deixa ele carregar, pronto, carregou. Next. A gente vem aqui em resistor, métrico, passa para frente. E Surface Mount, porque ele vai ser também de montagem de superfície. Agora, para as dimensões, a gente tem que pegar lá no datasheet dele as dimensões dos pads que o fabricante recomenda. Eu já vou botar aí na tela para você não ter que ir lá procurar, mas se botar lá na DigiKey é bem fácil de achar. Então aqui vai ser 0.8, aqui vai ser 0.8 também. Next. E
a distância aqui do meio, que seria o Z, né? É 1,65 milímetros. Então, next. Isso aqui a gente pode deixar como tá e a gente mexe depois. O nome dele vai ser LED 0603. Que ele é um LED, só que o empacotamento dele é 0603. Que nem o resistor era 0805, lembra? Então, next e finish. Então, perceba aqui que a gente está com o nosso resistor e está com o nosso LED. Agora, mesmíssimo esquema da outra vez. Aperta G, escolhe uma grid que seja suficientemente boa. Então a gente vai trazer esse cara para cá, esse cara para cá também. Só para a gente melhorar a área deles, né? Aqui ele está dividido no meio. Vou deletar um deles e trazer esse cara para baixo. Ele não está indo por asa grid, mas a gente pode pegar aqui, ó, 0.0.25, trazer ele para baixo aqui. Pronto. Acho que ele foi um pouquinho a mais. Agora acho que ele tá bom. Pronto. Vamos botar aqui a nossa grid de volta. Pode botar 0.1. E a gente vai deixar um lado maior que o outro. Por quê? Lembrem que um diodo ele é um componente polarizável. Então, dependendo do lado que a gente colocar, ele vai funcionar de uma maneira, né? Então a gente tem que sinalizar aqui no footprint em qual direção que a gente tem que soldar o nosso LED. Vou trazer esse cara um pouquinho mais para baixo aqui. Sim, tá bom. Esse cara aqui também pode ser assim. Esse cara também pode trazer para cá. E aqui a gente vai deixar... Agora a gente tem que ver qual lado que depende da polarização dele, né? Então a gente vai vir aqui na biblioteca do esquemático e vai conferir os pinos dele. Então aqui a gente tem o pino 1 e o pino 2. Então a corrente flui nesse sentido aqui. Então a gente tem que indicar para o nosso soldador em qual lado que está esse risco aqui. Para indicar, a gente vai voltar aqui. A gente vai alongar esse cara. E vai preencher essa área aqui com tinta. Então a gente vai selecionar aqui a camada de tinta isolante. Botão direito aqui e fill. Então aqui a gente vai selecionar um lugar, trazer para cá. E pode deixar assim, já tá bom. Aperta ESC. Então aqui a gente está informando para o soldador qual lado que é o lado que tem esse risco aqui. Então é o lado para que flui a corrente, certo? Agora o que a gente tem que fazer é ir lá no 3D Content Central e baixar um modelo 3D para o nosso footprint. Então a gente pode visualizar 3D aqui, né? Então, olha o perigo aqui, né? Ele está invertido. Então, vamos já botar com o Z para cima, para quando a gente botar o nosso modelo 3D a gente não se confundir. Então, já deixa ele aqui. Aperta 2 e vamos lá baixar o nosso modelo 3D. Então, eu já procurei aqui, vai ser esse aqui que eu vou baixar, ele é mais renderizadinho, né? Eu procurei por esse cara, por LED 0603 SMD. E eu vou botar para ele baixar aqui. Vou botar, lembrando que tem que ser em ponto step. Vou baixar num zipado. Quero SMD LED 0603. E mesmo esquema, coloque ele lá na sua pasta. E vamos lá voltar para o Audio para importar ele. Então vamos importar ele aqui rapidinho. Tools, Place, 3D Body. E já está aqui na nossa pasta. Vamos pegar esse cara aqui, abrir. Pode colocar ele em qualquer lugar. Apertar ESC para cancelar. E vamos para a visualização 3D. Então percebam que ele já está aqui. Ele veio de lado também, então vamos rotacionar ele no eixo X, 90 graus. Vamos zerar
em Y. Pode ser em Y. Vamos ver se já tá bom. Ó, perceba que a gente vai ter que botar ele um pouquinho para cima. A Shift para rotacionar. Então a gente vai ter que subir ele um pouquinho. Vamos apertar 2 aqui só para ver se no eixo X ele está correto. Ó. Percebe que ele está um pouco mais para esse lado do que para esse. Então a gente pode vir aqui em propriedades dele também. Ó. Seleciona ele e zera aqui também. Mexer aqui ou mexer lá na visualização 3D é a mesma coisa. Só que na visualização 3D você consegue enxergar melhor, né? Então, vamos voltar para cá. Seleciona ele. E vamos subir ele um pouquinho aqui. 2 milímetros, talvez. 2 milímetros é muito. 0.1 milímetro. Acho que é muito ainda. Vamos diminuir 0,08 milímetros. Acho que ele foi um pouquinho a mais. Vamos dar uma olhada. Ele foi um pouquinho a mais. Vamos botar 0,09 talvez. Então acho que 0,09 é perfeito. Aqui. Então aqui está o nosso LED. Beleza? Volta para o 2. E o footprint dos nossos resistores e do nosso LED já está pronto. Ok, então agora falta só um footprint para a gente fazer, que é o do conector. Para a gente fazer ele, a gente vai pegar o datasheet dele, a gente vai ver aqui duas coisas muito importantes, que é o diâmetro interno, que é 1.19, como está mostrando aí na imagem, e a distância entre os dois pinos, que é 2.54, que a gente já tinha visto lá no começo, né? Então vamos vir em Tools, Footprint Wizard, Next, e a gente vai selecionar agora essa opção, Dual Inline Package, e vou mudar aqui para Metric. Então aqui a gente já tem algumas coisas para mudar, né? Então o diâmetro interno, como a gente viu, é 1.19 milímetros. O diâmetro externo pode deixar como está, e a gente só vai aqui pode parecer que está estranho, né? Que tem dois diâmetros, né? Um aqui e outro aqui, mas é porque esse aqui é um oblongo. Então essa aqui é o comprimento do oblongo e esse aqui é o diâmetro dele, né? Eu só vou mudar o diâmetro para 1.6. Só não esquece de mudar para todos aqui. Colocar milímetro ou não faz diferença, tá? Porque como já está no unidade métrica, ele já sabe que está em milímetros. E aqui pode parecer estranho porque tem 4, né? Mas a gente vai usar só esses dois caras aqui. Então esse valor tanto faz pra gente. A gente vai mudar esse cara aqui para 2.54. Next. Essa linha tanto faz também. E a gente vai mudar esse cara aqui para 2. Para 4 na verdade, porque eu quero 2 desse lado e 2 desse. E a gente vai deletar tudo que está nessa parte direita aqui. A gente só vai ficar com esses dois, com essas duas furações, beleza? Então next. E a gente vai mudar aqui o nome para header, que é cabeçalho 1x2. Então finish. E aqui está. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é deletar esse cara aqui do lado, porque a gente não vai utilizar eles. Pode selecionar eles tudo aqui. Pronto. Só que quando o Alt posicionou aqui o nosso footprint, ele marcou a origem do sistema exatamente no pino 1. Só que o que eu quero fazer agora é passar um outline com a tinta isolante aqui fora para marcar a delimitação do componente. Quero marcar um retângulo aqui para marcar a orientação dele e marcar com um símbolozinho aqui onde que vai ser o pino positivo e o pino negativo. Ok? Só que para isso, para a ferramenta que eu quero usar, a origem do sistema seria muito bom que ela tivesse aqui no meio. Então, para fazer isso, a gente vai vir em Edit, Set Reference, em Center. Então, ele vai setar a referência no centro de
de todos os objetos que a gente vai ter na minha tela. Agora eu vou pegar a ferramenta de linha. Só vou pedir para vocês verificar se está selecionado a camada certa, né? Porque se tiver em qualquer outra camada ele vai fazer a linha com a layer errada e aí não vai ser a tinta isolante que vai ser posta, né? Então eu vou apertar J, New Location, e eu vou setar aqui as coordenadas do vértice que eu vou começar a fazer a linha. Como é que eu vou saber as coordenadas desse vértice? Pelo datasheet a gente consegue ver que verticalmente, aqui em relação ao meu desenho, obviamente, verticalmente ele vai ter 5.08, ele vai ter 5.08 na vertical e na horizontal ele vai ter 5.8 milímetros. Então em X a gente vai botar 2.9, em Y a gente vai botar mais 2.54. Então ó, pode ser, ele começa por aqui e ele vai vir para cá. Então a gente pode apertar J, New Location, botar X para negativo e aqui 2.54 pode continuar positivo. Então percebam que ele vai mandar o cursor do mouse exatamente para onde a coordenada ali foi marcada. Aqui de novo J, New Location, a gente vai botar só 2.54 como negativo para ele lá para baixo. Faltou um 4 aqui. Então pode clicar. Aqui ele vai reclamar, então a gente vai de novo botar no mesmo lugar, New Location, menos 2.9, 2.54. Pode clicar ali, pronto. Então está selecionado, aperta ESC. Por que a gente apertou ESC? Para a gente ter certeza se isso aqui está do tamanho certo. Então a gente vai vir aqui, 5.08 é o comprimento e aqui 5.8. Então os comprimentos horizontal e vertical estão certos. Agora a gente poderia continuar usando aquela ferramenta ou ir desenhando com a ferramenta de linha. Só que a gente também pode usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, Ctrl+C para copiar e a gente tem que clicar para dizer onde é que vai ser a origem desse objeto que a gente vai copiar. Então, selecionei ele na pontinha, Ctrl+V, percebam que a origem desse objeto está aqui. Então, eu vou botar bem aqui na ponta. Fechou. Aqui, Ctrl+C, marca a origem aqui e Ctrl+V, traz para cá. Então faltou só aquele retângulo aqui para marcar a orientação do conector e o símbolo aqui para marcar onde que vai ser o positivo. Então vou pegar primeiro aqui a linha. Eu vou usar essas coordenadas para marcar o meu ponto inicial. Então eu vou pegar aqui, ó, vai ser em cima dessa linha, só que vai ser 1.2 para cima. Então pode ser um pouquinho mais, 1.2 para cima, clicou, trouxe para o lado, trouxe para baixo, até menos 1.2, aqui tá bom. Aqui eu vou ter que clicar de novo, ó, menos 1.2 e fechou. Eu acho que vai ter que clicar de novo também porque ele quer fazer curva, olha. Então, clica de novo, ESC, ESC de novo. Agora, aquela parte plástica, ela vai ficar direcionada para esse lado. E a gente só tem que marcar onde que vai ser o positivo, porque na hora da gente conectar a bateria vai ser externa, né? Então a gente tem que saber onde que vai ser o positivo e o negativo. Então a gente vai vir usar o Full Circle. A gente primeiro, para quem não viu, foi esse cara aqui que eu botei, né? Acho que eu fiz muito rápido. Então clica uma vez para posicionar o centro e clica a segunda vez para posicionar o raio. Então pronto. Então aqui já está marcado que o conector vai ser direcionado para cá e o positivo vai ser aqui. Então está pronto o nosso footprint. Vamos só ver em 3D como é que ele ficou. Então, se vocês lembram lá, eu falei no slide que a furação também tem uma camada aqui de condutor. Então dá para ver isso aqui muito bem aqui. Então vou apertar 2 para voltar. E agora falta só colocar o nosso modelo 3D aqui no footprint, beleza? Vamos lá baixar ele e já colocamos aqui. Dessa vez, ao invés de eu ir lá no 3D Central, eu vim aqui na DigiKey.
para mostrar para vocês que aqui também tem modelos 3D que a gente pode baixar. Então a gente vai baixar esse cara aqui. Pronto, ele baixou, ele está em zip. Pode descompactar ele e colocar lá na pastinha de vocês para a gente abrir ali no Altium, beleza? Então aqui de volta no Altium, a gente vai refazer os passos que a gente já fez antes. Então vem em Place, 3D Body e aqui está. Percebe que é um pouquinho diferente a extensão, mas ela ainda está valendo. Então vamos botar aqui. Pronto. Então provavelmente ele está rotacionado porque não faz o menor sentido, né? Então aperta ESC, aperta ESC. Vamos para a janela 3D só para a gente conseguir enxergar. Então vejam, ele está rotacionado mesmo. Então vamos rotacionar um pouquinho aqui. Seleciona ele. Se eu não me engano, esse cara ele é sem textura, mas dá para verificar aqui embaixo. Então override. Então clicando aqui não faz diferença. Então pode deixar assim. Rotação, vamos rotacionar no eixo X, que nem a gente já fez. Então 90 graus. Aqui agora a gente vai ter que rotacionar no eixo Z também. Vamos aqui, eixo Z 90 graus. Então percebe que essa parte plástica aqui, ela vai ficar exatamente aqui nesse retângulo, certo? Vou zerar esses dois caras aqui, zerei. E zerei. E olha só, nossa outline ficou sensacional. Olha só. Ficou bom isso aqui. Só que ele ainda está um pouco alto, então eu vou mandar ele um pouquinho para alto aqui. Vamos botar 0.3 talvez. 0.3 muito pouco, 2 milímetros. É muito, 1.8. 1.8. Vamos verificar como é que ele está aqui embaixo. Dá para botar ele mais para baixo. Talvez um 2.7 ou 2.6. 2.7. Mais um pouquinho, 2.65. 2.62. Perfeito. Então aqui está ele. Pino positivo está marcado como esse cara aqui. Então tá ótimo. Vamos voltar para o 2D. Lembrando que a layer mecânica é a roxinha, né? Então agora a gente tem aqui o nosso objeto 3D. Então tudo certo. Agora falta só a última parte, que é de fato montar a PCB finalmente, né? Depois de tanto fazer componente, finalmente a gente vai fazer a PCB. Então bora lá. Na verdade tem ainda mais uma paradinha que a gente tem que fazer, que é linkar os footprints com os símbolos que a gente já fez. Então percebo que até agora a gente estava fazendo footprints e tal, mas em nenhum momento a gente linkou os dois, né? Então tipo, aqui a gente tem 3 footprints, lá a gente tem 3 símbolos e nenhum tem ligação com nenhum, né? A gente vai fazer essa linkagem agora. Então pode vir aqui na Schematic Library, você pode vir pelo projeto ou você pode vir direto aqui pelas abas se já tiver aberto. Então você vai vir aqui em SCH Library, vai escolher o primeiro, que é o conector, e a gente vai apertar aqui em Add Footprint. Então vem Browseway, nunca sei falar essa palavra, Header, ok. Então ele já está selecionado com Footprint. Ótimo, olha só. Agora o resistor também. Vamos adicionar o Footprint. Vem aqui. R0805, esse cara aqui mesmo. Então tá linkado já também. Vamos vir aqui. Adicionamos o LED também. Ok. Alguns erros podem ocorrer quando vocês fizerem isso. Se não foi salvo, se vocês não tiverem salvado os footprints antes, então fazer essa linkagem pode dar um pouco de problema. Então antes de fazer isso, verifica se está tudo salvo, então depois faz. Depois que está feito, tem que salvar também, porque senão vai dar problema. Então
Aqui está tudo salvo, eu já tinha salvado antes, salvei agora de novo. Então a gente pode ir finalmente para o projeto da PCB final.